Boa noite, galera. Nosso grupo aqui vai estar falando do controle e manejo das plantas daninhas na cultura do trigo. Nosso grupo é composto por mim, Milton, pelo Vinícius e pelo Gilson. Vou estar dando uma introduçãozinha aqui sobre a importância do trigo. É uma planta que pertence à família Gramíneas, foi uma das primeiras espécies cultivadas pelo homem, estando associada ao desenvolvimento e civilização da agricultura moderna. Esse cereal ele faz parte da nossa vida há milhares de anos, cerca de 10 mil anos antes de Cristo. Especialmente em uma das principais alimentações que se encontra é o pão. Também pode se encontrar na massa, na cerveja, na farinha de trigo e etc. Boa noite, pessoal. Hoje iremos falar sobre controle de plantas invasoras na cultura do trigo. Ou plantas invasoras, ou plantas daninhas, ou até mesmo mato. A planta daninha, ela caracteriza como uma planta, ou pode ser qualquer outra planta que não seja sua planta primária, a sua planta de valor comercial. Então, tudo aquilo que não é do interesse do produtor, do empresário rural, é caracterizado como uma planta daninha. Ela está competindo pelo meio onde elas estão, com a planta principal. Então, não é só o mato, a planta daninha. Por exemplo, eu tenho um milho remanescente na cultura do trigo. Na cultura do trigo, o milho é uma planta daninha. Então, é extremamente importante a gente ter noção do que é realmente uma planta daninha e quais os momentos ideais para o controle, principalmente na cultura do trigo. O desenvolvimento inicial da germinação, ponto de emergência, desenvolvimento da cultura do trigo de 45 dias a 50 dias é extremamente importante o controle de plantas daninhas, com alguns métodos de controle. Tem vários métodos de controle. Então é extremamente importante nesse período ter um controle mais intensificado. Por quê? Porque essas plantas invasoras elas vão competir com a cultura em água, luminosidade, principalmente com nutrientes. Então esse controle inicial é muito importante. Agora nós vamos falar sobre o controle das plantas daninhas. Aí tem alguns métodos. Vamos começar pelo método preventivo, que é a compra de uma semente de boa qualidade. Os equipamentos que vão ser utilizados nessa área de produção não seja equipamento que já venha de outras áreas infestadas de plantas daninhas. Essa área de produção seja uma área que já teve um controle de bordadura de plantas daninhas, um bom preparo de solo, se for o caso, ou em alguns casos uma boa dessecação com plantio direto. Então esse envolve todo o método preventivo. Outro método muito importante é o método cultural, que envolve uma boa adubação de solo, a profundidade e a época de semeadura deve ser favorável à rápida germinação da semente do trigo, a emergência das plântulas e ao estabelecimento vigoroso e uniforme da cultura. O espaçamento entre linhas deve ser reduzido ao máximo possível para aumentar a cobertura do solo e diminuindo o espaço para as plantas daninhas. Outra atividade muito importante é a rotação de cultura, que impede o aumento de determinada espécie em razão da monocultura. Algumas espécies de plantas daninhas adaptam-se melhor em determinadas culturas. Agora nós vamos partir para o controle físico e mecânico, que é um outro método de controle. É muito interessante o nosso trabalho, porque ele envolve todos esses métodos de controle de plantas daninhas, mas nós estamos procurando fazer um trabalho onde que a gente vai deixar por último o controle químico, que hoje, pelas nossas pesquisas, ainda é um dos mais utilizados. A rotação de cultura está sendo muito bem utilizado hoje, trabalhando com semente de boa qualidade, plantas muito vigorosas que acaba fazendo o fechamento da área
e sombreando toda essa área mais baixa, onde que a planta daninha acaba não resistindo e não passa a competir com a cultura principal, que é o trigo. Controle físico e mecânico envolve interrio, né? As plantas morrem por falta de luz para a fotossíntese, envolve algumas técnicas de cobertura morta sobre as plantas daninhas, envolve o corte com alguns equipamentos agrícolas ou até mesmo enxadas, algum sistema de destoca. E hoje um dos principais métodos de controle utilizado é o controle químico, que envolve toda uma tecnologia de aplicação, que é a identificação das plantas daninhas da área, que é o uso de princípio ativo, que são os produtos ou os produtos comerciais, ou alguns princípios ativo, todos registrados pela cultura, para o controle dessas plantas daninhas. Envolve calibração, envolve o tipo de ponta, envolve a quantidade de volume de cauda por hectare, envolve o tipo de bico, envolve a velocidade do vento, a temperatura, envolve a umidade relativa. Esse é um dos métodos ainda mais utilizado, principalmente no estágio inicial da cultura do trigo, em torno de 45 dias, 50 dias, que é o ponto aí de semeadura até o desenvolvimento inicial. Neste vídeo falaremos sobre tecnologia de aplicação, que nada mais é do que saber gerenciar o tamanho das gotas e o volume de cauda pretendido na aplicação para que o resultado do controle seja satisfatório e não aconteça a deriva. Primeiramente, vamos entender o que é deriva. Chamamos de deriva a parte da cauda aplicada que não atinge os alvos, plantas, por exemplo, durante ou após uma aplicação. E perdas por deriva podem ser divididas em dois grupos: quando acontecem depósitos de cauda aplicada fora do local onde estão os alvos, quando acontecem depósitos de cauda aplicada fora dos alvos, mas dentro do local da aplicação, por exemplo, gotas de uma aplicação foliar que atingem o solo. A deriva está associada a diversos fatores: pressão excessiva na pulverização, excesso de velocidade do pulverizador, uso de gotas finas e muito finas em condições climáticas limites, aplicações fora das condições climáticas adequadas. Pontas de pulverização. Vamos começar entendendo melhor as pontas de pulverização. As principais funções das pontas são determinar a vazão da cauda, determinar o tamanho das gotas, definir a forma do jato emitido. E de acordo com a ponta escolhida, as gotas podem variar entre muito fina, fina, média, grossa, muito grossa, extremamente grossa. Mas qual o tipo de gota é melhor? Tudo depende do seu objetivo. Se você pretende melhorar a cobertura dos alvos, deve utilizar gotas menores, muito finas, finas ou médias, ou maior volume de cauda. Para aplicar um menor volume e manter a cobertura, utilize gotas mais finas. Para uma aplicação de maior volume e manter a cobertura, utilize gotas maiores. E para pragas ou doenças de baixeiro, utilize gotas menores e maior volume de cauda. Condições climáticas. As condições climáticas também influenciam na escolha do tipo de ponta para a aplicação correta e segura. Recomenda-se que a aplicação seja realizada com ventos entre 13 e 10 km por hora, com temperaturas menores do que 30 graus Celsius e umidade relativa acima de 50%. Situações de ausência completa de vento também devem ser evitadas, pois favorecem a flutuação das gotas muito finas, que podem se deslocar e gerar deriva. Para evitar a deriva, quanto maior a velocidade do vento durante a aplicação, respeitando-se o limite de 10 km por hora, maior a gota que deve ser usada. Veja alguns exemplos. Na aplicação de um herbicida sistêmico com vento de 10 km por hora, utilize gotas grossas ou muito grossas. Pode-se usar ponta de indução de ar, por exemplo. Na aplicação de um fungicida ou inseticida com vento de 8 km por hora, utilize gotas finas ou médias. Neste caso, pode ser utilizada uma ponta de pré-orifício. Vamos entender melhor essa relação entre pontas e as condições climáticas?
Pontas de indução de ar, que produzem gotas grossas e muito grossas, devem ser preferidas em aplicações próximas aos limites climáticos. Pontas de pré-orifício, que produzem gotas médias a grossas, devem ser usadas em condições climáticas intermediárias. Pontas de jato plano comum, mais conhecidas como leque, que produzem gotas finas a médias, devem ser usadas em condições climáticas mais amenas. E as pontas de jato plano duplo, também chamadas de duplo leque ou de jato cônico, e que produzem gotas finas e muito finas, somente devem ser utilizadas em condições climáticas ideais. Pressão. A pressão de trabalho do manômetro é outro fator fundamental para evitarmos a deriva. Não esqueça de ajustar a pressão de trabalho de acordo com o objetivo da aplicação e de fechar o manômetro durante a aplicação. Utilizar pressão abaixo do recomendado pelo fabricante da ponta causa distribuição não uniforme na barra de pulverização e gera uma aplicação ineficiente. Pressão acima do recomendado em qualquer tipo de ponta aumenta o risco de deriva e o desgaste das pontas. A Dow AgroScience também se preocupa muito com o melhor aproveitamento das aplicações, por isso investe em tecnologia e educação e em programas que têm como objetivo a melhoria na qualidade de aplicações e combate da deriva de defensivos agrícolas. Muito bem, agora que você já sabe melhor o que é a deriva e como evitá-la, a Dow AgroScience convida você a testar seus conhecimentos e ganhar prêmios.